Descubra o país mais insalubre e empobrecido do mundo. Bangladesh, situado no sul da Ásia, é conhecido como a Nação de Bengala. Com uma história marcante sob a influência colonial britânica por um extenso período, o país preserva ricas tradições, tanto hindus quanto budistas. Adicionalmente, a influência islâmica é proeminente na cultura Bangladesh. Embora Bangladesh se estenda por cerca de 148 mil quilômetros quadrados, enfrenta o desafio notável de abrigar uma população de 169 milhões de habitantes, resultando em uma densidade populacional extraordinariamente alta, similar a um formigueiro humano. O país, complexo em sua essência, sofre com desafios associados à superpopulação e demanda crescente sobre seus recursos, uma situação comparável à vizinha Índia. Se você aspira a conhecer Bangladesh, certamente ficará impressionado com suas praias paradisíacas e florestas luxuriantes. Contudo, é importante estar preparado para a prevalência de moscas, que são ubíquas e estão em todos os lugares, até mesmo nas deliciosas comidas de rua. Um conselho valioso para os viajantes para não esquecer seu repelente de insetos ao visitar o país. Dhaka é a cidade principal de Bangladesh e também o centro urbano com a melhor qualidade de vida no país. Adicionalmente, é a cidade mais povoada, com cerca de 23 milhões de habitantes. Poucos demonstram interesse em visitar Bangladesh, e algumas barreiras podem dificultar essa viagem. Além disso, em Bangladesh, é comum a temporada de terremotos e inundações. Portanto, não seria surpreendente vivenciar um terremoto ou outros fenômenos naturais durante a estadia. A perspectiva de enfrentar uma calamidade como uma inundação em um local onde muitos são afetados por tais eventos pode ser preocupante. Bangladesh surgiu após o declínio dos antigos impérios indianos. Embora tenham adotado uma cultura de influência mais islâmica a partir do século XII, nunca se separaram completamente da Índia, geograficamente próxima. Na verdade, durante o século XX, o Bangladesh desenvolveu-se numa região onde a comunidade muçulmana predominava no leste, enquanto a comunidade indiana predominava no oeste. Até 1991, esta divisão manteve-se e o país enfrentou desafios significativos de governação. Apesar dos esforços de reunificação e reconstrução ao longo das últimas 3 décadas, o Bangladesh tem sido assolado por inundações e terremotos, dificultando a sua revitalização. Sem dúvida, um dos principais obstáculos ao progresso do país é a superpopulação. Atualmente, o Bengali é o idioma oficial de Bangladesh, e o número de pessoas que se comunicam fluentemente em inglês nas ruas e avenidas é relativamente baixo. Algumas pessoas que falam inglês têm sotaques distintos, o que pode dificultar a compreensão inicial. Além disso, o governo de Bangladesh realiza sua correspondência oficial e negociações comerciais em inglês, ao invés de utilizar o idioma local. Após apresentar um panorama de Bangladesh, podemos analisar as experiências de vida no país. É importante sublinhar que o Bangladesh está entre as nações mais econômicas do mundo. A grande maioria da população ganha menos de $5 por dia e, observando as suas atividades diárias, fica claro que muitos deles trabalham em condições simples. O salário mínimo estabelecido no país é de aproximadamente $95 americanos. Isto resulta num rendimento médio bastante reduzido, tornando o Bangladesh um dos empregos mais acessíveis do mundo. Não é, portanto, nenhuma surpresa que esta vantagem atraia grandes empresas e corporações internacionais. Se tivesse no controle sobre uma marca reconhecida mundialmente, provavelmente exploraria a criação de fábricas em países com impostos mais competitivos e custos laborais mais baixos. Muitas empresas conceituadas já adotaram essa abordagem. Várias marcas de prestígio têm instalações de produção em Bangladesh que enviam os seus produtos acabados para lojas em todo o mundo e os vendem, por exemplo, a preços significativamente inferiores ao custo de produção nos Estados Unidos. No Bangladesh, uma empresa pode contratar entre 10 e 15 trabalhadores pelo preço que pagaria a um único trabalhador americano. Além disso, é comum ver pessoas de todos os gêneros carregando objetos na cabeça quando caminham pelas ruas da capital, Dhaka, muitas vezes devido à falta de acesso a veículos para transportar cargas pesadas. Além disso, é possível ver nas ruas muitos cabos emaranhados que se conectam a postes e provavelmente servem para serviços de telefonia e internet. Nesse sentido, não é muito diferente do Brasil. Esse cenário em si retrata um século atrás, indicando a infraestrutura precária do país. As estradas de Bangladesh lembram as estradas movimentadas do Vietnã e da Índia, com um fluxo constante de veículos que nunca para.
Uma caminhada normal e desatenta pode resultar em acidente com motos ou carros, pois não existem passarelas ou túneis para pedestres. Atravessar a rua torna-se uma tarefa arriscada e as estradas ficam repletas de buzinas e tráfego humano constantes. Em muitos cruzamentos, o tráfego flui em diferentes direções sem semáforos para organizar o movimento, dependendo apenas de instruções da polícia. Para quem procura tranquilidade e evita o barulho constante, Bangladesh pode ser um ambiente desafiador. Mesmo em estradas que parecem mais calmas, o toque constante das buzinas pode distrair e causar estresse. Quando se trata de transporte público, é comum ver ônibus antigos circulando, com idade média entre 20 e 30 anos. Os assentos nestes ônibus tendem a ser desconfortáveis, refletindo as condições dos transportes públicos do país. O transporte urbano, existem bicicletas que atuam como táxis, mas infelizmente essas bicicletas são movidas apenas pelo esforço humano e não possuem motores. Falando em transporte público, não podemos esquecer do trem, que transportam de modo irregular, tanto dentro quanto de fora. Milhares de pessoas. Elas ficam penduradas, arriscando significadamente suas vidas. Em Bangladesh existem milhares de barracas de rua, tendo ambulantes em quase todo lugar. Quando deparamos com essas comidas de rua, é notável que não existe praticamente nenhuma forma de higiene ou manipulação dos alimentos. A mesma mão que pega no alimento é a mesma que pega no seu dinheiro e ainda por cima é embrulhado em um jornal, dizem que assim fica mais gostoso e temperado. O país apresenta uma diversidade de templos e museus que exibem arquiteturas históricas dos antigos impérios e dos pioneiros da nação. Contudo, é relevante mencionar que, frequentemente, a entrada para esses museus tem preços distintos, levando os turistas a pagarem valores superiores aos locais. Em Bangladesh, é possível desfrutar de passeios de barco semelhantes aos de Veneza. Os moradores locais conduzem os visitantes pelos rios em suas embarcações, gerando assim renda. Em um país onde a prostituição é aceita, é curioso observar que o consumo de álcool é proibido devido às normas sociais vigentes. Mesmo não sendo um item caro, a presença de álcool é escassa no país, refletindo as prioridades sociais de Bangladesh. E sua venda não é legalmente permitida nos estabelecimentos locais. Uma das vantagens deste país é o seu custo de vida extremamente acessível. Por exemplo, é possível satisfazer a fome em um restaurante por cerca de R$10. As opções de hospedagem, seja em albergues ou hotéis, são igualmente econômicas, com tarifas que variam entre R$30 e R$200. Para alugar um apartamento de um quarto no centro da cidade, o valor é de apenas $130, enquanto fora do centro, esse valor pode chegar a $600. Além disso, um apartamento de um quarto tem um custo aproximado de $70 ou $340, de acordo com a atual cotação do mercado. No que se refere às despesas com alimentos, 1 quilo de peito de frango, por exemplo, tem um preço médio de $3. A média mensal de gastos no mercado pode oscilar entre $50 e $150, dependendo do estilo de vida da pessoa. Assim, viver em Bangladesh oferece vantagens econômicas, embora questões relacionadas à saúde e higiene sejam frequentemente discutidas. Os habitantes locais mostram grande hospitalidade ao se depararem com estrangeiros. Eles geralmente se aproximam, oferecendo saudações calorosas e solicitando fotos, proporcionando uma sensação de ser bem-vindo e valorizado. Bangladesh tem se destacado entre os 5 países com maior crescimento econômico global nos últimos tempos. Especialistas em economia estão otimistas, acreditando que o país está caminhando para um rápido desenvolvimento, aproveitando sua vasta população. Muitos cidadãos bem informados de Bangladesh compartilham dessa perspectiva positiva e frequentemente expressam suas opiniões otimistas aos visitantes. Contudo, é crucial reconhecer os desafios enfrentados em Bangladesh, um país com uma população estimada em 169 milhões. Segundo dados não oficiais, quase 5 milhões de indivíduos vivem nas ruas, enfrentando situações de vulnerabilidade. A reintegração dessas pessoas na sociedade e a promoção de uma vida digna para elas são tarefas complexas. Mesmo aqueles com moradias muitas vezes residem em condições precárias, em locais improvisados sem as comodidades básicas, como instalações sanitárias. Estes indivíduos frequentemente dependem de restos de alimentos descartados para a subsistência. Um fenômeno notável, embora previsível, é que uma pequena elite em Bangladesh desfruta de um padrão de vida significativamente superior ao da maioria da população. Existe uma percepção de que essa elite está aproveitando a limitada prosperidade do país em detrimento da maioria.
Bangladesh frequentemente é listado como um dos países menos favoráveis para se viver, dadas as desafiantes circunstâncias. A combinação de uma alta densidade populacional com níveis elevados de pobreza cria obstáculos significativos para o progresso sustentável.